aqui gravar. Já está gravando. Bom dia a todos vocês. Muito bom tê-los por aqui. Beatriz, Agda, Lorena aí, deu ar da graça, Guilherme Cavalcante, Zeca e o Rony. Gente, antes da gente iniciar o assunto novo, vamos fazer a correção dos exercícios que foram passados para casa na nossa última aula, há exatos 8 dias atrás, que são as questões que concluem lá o livro passado, né? Página 53 do livro didático 3. Primeira perguntinha. Estabeleça a relação entre os conflitos da região Platina, região do Sul, e a criação... Peraí, professor, tô pegando o livro. Pega. Peraí, onde foi que eu deixei outro livro? E a criação de grupos republicanos entre os militares brasileiros. Ou seja, aquela questão lá da Guerra do Paraguai. Como é que aquilo ajuda? O que é que aquilo tem a ver, aquela guerra lá, pela Bacia do Prata, pelos aqueles rios? O que é que aquilo tem a ver com a criação de grupos republicanos entre os militares? Primeiro, a gente tem que entender a pergunta, gente. Está dizendo que entre a galera dos militares que brigaram lá na Guerra do Paraguai, entre essa galera, os militares, surgiram grupos o quê? Cadê vocês? Alô? Alguém por aí? Alguma alma? Não, professor, eu tô tentando pegar meu livro. Tá aqui atrás, debaixo da cama. Cadê Zeca? Cadê Rony? Qual é a Débora? pergunta? Beia? E, gente, Professor, qual é a entre os, pergunta? Que eles entre os, entraram em contato entre os militares, a pergunta diz que surgiu o quê? eles entraram em contato com o outro Vamos, calma. A pergunta, Bia, antes de ir para a de resposta. republicanos. Muito bem, Lorena. Entre os militares começou a se criar grupos republicanos. Então a gente começa a entender o que a pergunta quer da gente. Nessa época aqui, o Brasil já era república ou ainda era monarquia? Ainda era monarquia, tava Ainda era começando monarquia. a pôr a ideia de república. Vivia o seu segundo reinado, tendo à frente Dom Pedro II. E entre os militares que se envolveram na Guerra do Paraguai, como Lorena disse, começou a surgir grupos que iam pensando uma forma de governo diferente da monarquia. Que forma de governo era essa? Uma república. Grupos republicanos. Grupos que começaram a pensar na possibilidade de substituir o monarca, Dom Pedro II, por um presidente à frente do Brasil. Então, esses grupos que pensaram a república, trocaram o monarca por um presidente, esses grupos começaram também a surgir, é claro, já tinha partidos políticos, como o liberal, mas entre os militares, a partir da guerra ali envolvendo a região, a Guerra do Paraguai. Por que que entre os militares começaram a surgir esses grupos que pensavam, que cogitavam a possibilidade de república, como Bia respondeu? Porque, entre outros motivos, eles tiveram contatos com países republicanos. Seria uma resposta que a gente poderia ter colocado aí no primeiro, porque tiveram contatos com países republicanos. Seria uma dessas respostas. Segunda pergunta. Produz um texto que relacione o movimento abolicionista, a questão religiosa e a questão militar como fatores que levaram ao fim do segundo reinado. Vamos novamente entender a pergunta, gente. Ele está trazendo aqui nessa segunda pergunta 3 coisas que ajudaram a colocar fim à monarquia e começar a república. Primeiro, o movimento abolicionista foi uma das coisas que ajudou a derrubar a monarquia do Brasil. A questão religiosa, e aí a gente vai precisar lembrar de Dom Vital, a maçonaria, aquilo que a gente falava rapidamente na aula passada. E, por último, a questão dos militares, que tem a ver também com a Guerra do Paraguai. Então, ele quer que a gente relacione. Quem poderia ler essa segunda resposta?
ou dar uma dica do que responder nela? E aí, quem? É pra Professor, eu onde? peguei meu livro agora. Qual é a página? Página 53, cara. Segunda resposta aí. 53. Entre essas três coisas, o movimento abolicionista, ou seja, a luta O pela libertação dos não escravos. religioso, Sim, Bia. a questão religiosa, Vocês podem comentar também cada uma delas. Depois a gente pode fazer a amarração, ligar uma coisa o à outra. que Mas aí vocês podem comentar o que é cada uma dessas coisas. O que era a questão religiosa, o que era a questão militar, o que era o movimento abolicionista. E aí, ninguém? Professor, aí teve a insatisfação, de certo modo, porque só quem estava se beneficiando eram os nobres, pessoas com dinheiro, aí os mais pobres ficaram insatisfeitos, aí queriam trocar de poder. Não trocar, mas uma nova reforma, né? É. E na questão abolicionista, que é a primeira coisa que ele pergunta na segunda questão, essa situação vai se inverter. Vamos lá. A escravidão, essa vai ser mais fácil de vocês responderem. A escravidão, ela foi abolida da noite para o dia? Não, já teve um bocado de leis antes, Muito bem, ó, só que Guilherme muitas delas foram entendeu. burladas. Aos poucos foram sendo aprovadas leis, né? Teve Agora a do outra Barão pergunta aí. Bia de... confirmou também aqui com joinha. Outra pergunta aí. À medida, Bia, Guilherme e os demais, Lorena, Águida, Zeca, Rony e Débora, à medida que essas leis, gente, iam sendo aprovadas, à medida que os escravos iam ganhando liberdade, quem era que ia perdendo com isso? que ia perdendo. Sim, As pessoas ricas que tinham escravos. É, excelente, Lorena. Os porque proprietários dos já escravos, aqueles que porque pagaram por eles. teria que Certo? deixar eles livres. Só que se deixasse livre, ia perder mão de obra. Que Aí muitos deles iam boa. botar para trabalhar, só que em vez de trabalhar de graça, ia remunerado. Mesmo que pouco, ainda ganhava dinheiro. Isso, o Zeca confirmou aqui, Ronieri também. Muito bem. E esses proprietários, esses ricos fazendeiros que iam perdendo seus escravos, é claro que eles iam ficando tristes, decepcionados com o império, né? Teve até revolta, Zeca está lembrando aqui. Eles iam ficando descontentes com o império, iam tirando o seu apoio. Então a gente já encontrou uma resposta. Como o movimento abolicionista levou ao fim do segundo reinado, porque os escravocratas, os ricos fazendeiros, proprietários de escravos, iam ficando descontentes e tirando seu apoio. A questão religiosa. Nessa questão religiosa, o império, que antes no movimento abolicionista já tinha brigado com os fazendeiros, proprietários de escravos, na questão religiosa, o império brigou contra quem? Já está dizendo o nome, religiosa. Contra a Contra religião. contra a religião, contra a Igreja Católica, né? A mais poderosa instituição religiosa da época, né? Isso, Rony. Então, veja, envolve toda aquela questão da maçonaria. Se a gente voltar aí umas páginas do nosso livro didático, nós vamos ter na página 51 essa questão, falando dessa questão religiosa, só para lembrar, boa O parte dos professor, aí integrantes também do com a revolta governo. religiosa, Oi, os que apoiavam a igreja também se ferrou. Porque ficando contra a igreja, que era o poder principal, ela era rejeitada, perdendo poder aos poucos, consequentemente, os que apoiavam ela perdia também poder. e se foi uma questão muito delicada, né? Porque chegou até a envolver a prisão de um bispo. Diz aí na página 51, aliás, dois, né? Mas o caso mais famoso do Brasil foi o caso do Dom Vital, que foi o bispo aqui da região de Pernambuco na época, em que os soldados, as tropas da monarquia, as tropas imperiais chegaram para prender o bispo, e de repente saiu o bispo lá com a sua roupa de bispo pelas ruas,
da capital do Recife em direção à cadeia. A galera que viu aquilo não gostou. Como é que o imperador manda prender um bispo, né? Porque envolvia a questão da maçonaria, que a igreja não apoiava, e que boa parte dos integrantes, e o próprio Dom Pedro II, era simpatizante da maçonaria. Então, quando a igreja proíbe os maçons, cria um mal-estar com Dom Pedro II e com os integrantes ricos que governavam com ele. E como a igreja ataca essa organização da maçonaria, afeta, afasta, exclui, diz que não presta, né? Essa sociedade, essa organização da qual o imperador é simpatizante de pessoas ligadas a ele. Então cria aquele mal-estar, o imperador manda prender o bispo da Igreja Católica, enfim, criou briga aí com a Igreja Católica na questão religiosa. E na questão militar, o império vai comprar briga com quem? O próprio nome já está dizendo. Igreja. Religião. Na questão militar, com Exército. o exército. E o primeiro presidente do Brasil, que vai liderar o golpe que acabou com a monarquia, o primeiro presidente, Marechal Deodoro, vai vir de onde? Da igreja, dos abolicionistas ou do exército? Do exército, Marechal. Do exército. Então aí a gente percebe que o Império Dom Pedro II perdeu três importantes aliados, três importantes forças de apoio, né? Vamos produzir o texto. Como é que ficaria esse texto relacionando essas três coisas aí com o fim do segundo reinado? Poderíamos colocar assim, vai ficar um texto um pouco grande. No movimento abolicionista, o Império brigou com os proprietários de escravos, na questão religiosa com a igreja, na questão militar com o exército, perdendo o apoio dessas três instituições. Repetindo, como é que poderia ficar a nossa resposta do segundo? O movimento abolicionista teve algumas discussões com a questão religiosa, com os no proprietários, caso, com a igreja, na questão religiosa dela, com a igreja, na questão militar com o exército, perdendo o apoio dessas três importantes instituições. Seria mais ou menos isso que a gente poderia colocar aí no segundo. Vamos ao terceiro. Vocês marcaram que alternativa no terceiro? Letra B. Vamos lá? Ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado revela o quê? A letra B diz que Rony está também aqui dizendo no chat que respondeu também a letra B. Eu também marquei a B. Vamos lá. Então, os textos revelam que, durante o período, como é que era designado os grupos nativos? Tinha a percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias. Vamos ler os textos? O primeiro texto diz assim. Documentos lá dos anos 1500, século XVI, algumas vezes se referem aos habitantes indígenas como os Brasis, traduzindo os vermelhos, né? Gente Brasília, cor de brasa. E ocasionalmente, lá nos anos 1600, século XVII, o termo brasileiro era a eles aplicado, ocasionalmente, uma vez ou outra. Mas as referências ao status econômico e jurídico desses, ou seja, dos nativos, eram muito mais populares. Assim, os termos negro da terra e índios eram utilizados com mais frequência do que qualquer outro. Texto 2. Índio é um conceito construído no processo de conquista da América pelos europeus. Ou seja, essa palavrinha ela foi dada pelos europeus, né? Uma construção europeia, um conceito construído pelos europeus, dado aos europeus. Essa palavra índio foram assim que os europeus os designaram. Desinteressados pela diversidade cultural, ou seja, os europeus não estavam interessados na cultura dos índios, estavam imbuídos, ou seja, cheios
de forte preconceito para com o outro, o indivíduo de outras culturas, espanhóis, portugueses, franceses, ingleses ou anglo-saxões, terminaram por denominar, dar o nome, da mesma forma, povos tão díspares, diferentes, quanto os tupinambás e os astecas, traduzindo, sem levar em consideração a cultura, o dialeto e idioma falado das diversas e várias tribos que habitavam a América, todos os povos da América, seja lá do norte, seja do centro ou do sul, genericamente, eles foram chamados com uma única palavra: índios. E aí vem a pergunta, né? Ao comparar os textos, as formas de designação, no primeiro texto, como é que os índios são designados? Brasil, Brasília. gente Brasília ou gente vermelha, negro da terra, E de vez em quando o brasileiro. vez ou outra ocasionalmente. Então, ao comparar as formas como os grupos nativos eram designados pelos europeus, revela que o quê? A percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias. Vamos traduzir isso aí, gente. Não é uma pergunta tão fácil assim. É uma pergunta de Enem, né? Se você vê lá na formulação da pergunta 3, é uma pergunta do Enem. Se quiser fazer uma pergunta que eu mesmo faço. Traduzindo a letra B, diz que os europeus percebiam, tinham a percepção corrente, era frequente, normal, corrente, com frequência naquela época, que eles se percebiam, os europeus, né? Veja que a pergunta é pelos europeus. Então, a letra B diz que pelos europeus, eles se percebiam tendo uma ancestralidade comum a essas populações da América. Não. Era isso? Não, eles se achavam superior a ele só por conta da Superior, um pele. povo totalmente diferente. A gente não tem nada de ancestral com essas populações aqui da América. Essas populações ameríndias, esses índios da América. Então, não é a letra B. Seria a letra C, a resposta correta. Apaguem aí a letra B e marquem um xizinho na letra C. E o quarto quesito, vocês marcaram que alternativa? Letra A. Letra A, muito bem. O quarto é a letra A. Ambiguidade do trabalho doméstico. E o quinto, que letra marcou Rony no quinto e os demais? Aí, etnia e miscigenação racial? Vamos lá? Eu coloquei letra A também. Vamos lá? Diz assim, ó, é um artigo da Constituição atual, da lei atual do Brasil, o artigo 231. Diz assim: pela lei atual do Brasil, são reconhecidos aos índios sua organização social, seus costumes, suas línguas, suas crenças e tradições. A B, sociedade e igualdade jurídica. Sociedade e igualdade jurídica, letra B. Então, quem marcou a letra A, quem marcou a letra C, apaga e marca a letra B. Quinto, letra B. E aí a gente começa, né? O livro novo. Deixa eu abrir aqui no positivo. Oitavo ano. Eu estava com o livro do sétimo. Oitavo ano. Descendo aqui o volume 4, livro do aluno. Para a gente fazer aí mais 6 minutinhos de aula, até as 9h30. Projetar aqui para mim.
e em seguida abrir para ti ou para vós. Então, gente, nesse novo assunto que nós iniciamos, nós vamos tratar de quê nesse livro 4? É de Ok, Guilherme. Da Europa. da Europa e teologias do século XIX. Uma primeira pergunta, Bia. Pode deixar o microfone ligado e os demais. O que é ideologia? Quem sabe o que é ideologia? Quem ajuda? Zeca, Rony. Eu não sei. Vamos lá. A palavra logia, logos, quer dizer discurso. E ideia, um discurso de uma ideia. Quando você profere, discursa, fala sobre Ideia. uma ideia. Então, ideologia era aquilo que se dizia, as ideias que se divulgava quando, em que período? No século XIX. Isso, nos anos 1800. Que ideias foram essas, Lorena? A gente vai começar a ver agora. Esse assunto, gente, ele é muito Complexo. interessante e pertinente, porque a gente vai, no início do nono ano, voltar a essas ideias que nasceram aqui nos anos 1800, hein? Então, tem algumas ideias, alguns discursos, ideologias que eram proferidas lá nos anos 1800, século XIX, que a gente precisa entender que ideias eram essas. Porque quando a gente iniciar o nono ano, a gente vai precisar ter essas ideias aí frescas na mente. A ilustração de abertura do capítulo mostra o resultado da industrialização. O que é que nós podemos ver na abertura do capítulo? Hein, gente? Eu ainda não projetei para vocês ainda não, né? Não. Uma rua. Deixa eu projetar aqui para vocês. Uma rua. E quem é que está nessa rua? Um monte de gente. E essa gente está feliz? Triste, que Essa parece gente ser está festejando? Aparentemente Parece ser triste, né? gente rica, pobre, como é? Aparentemente são Aparentemente, gente mendigos. pobre, vendendo para uma conseguir gente. dinheiro, para se alimentar, e triste por conta da condição que ele está, tendo que ficar na rua para conseguir dinheiro, para poder saciar a fome dos seus filhos. Isso. Mesmo quem está sem o livro, está sendo projetado aí para facilitar a interação, a participação. Então, parece ser gente sofrida, né? Pobre, surrada, jogada, sentada nas ruas. E a legenda da imagem nos diz que isso é o resultado da industrialização. Então, à medida, a gente já pode perceber que à medida que o mundo se industrializou, a gente já estudou a Revolução Industrial, à medida que o mundo se modernizou, produziu também um grupo de pessoas que ficaram Fluida. Pobres. excluídas. Loren, isso ainda acontece hoje, Beatriz e os demais, sim ou não? Sim. Todo mundo consegue comprar, consumir o que é produzido? Não. 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 E quem não consegue consumir o que é produzido, fica até culturalmente excluído, né? Você não faz parte daquele grupo de consumo que consegue absorver aquilo que o mundo moderno está produzindo. Você se sente um excluído. Ah, todo mundo tem, eu não posso ter. Durante o século XVIII, durante os anos 1700, a Europa foi sacudida pela expansão da Revolução Industrial, como já dissemos, não é novidade, a gente já estudou a Revolução Industrial. O mundo produzia, quem não conseguia comprar, consumir, era excluído, conforme nos mostra a imagem de abertura. Começou na Inglaterra, estudamos também o Iluminismo, a luz da razão, a luz das ideias. Os iluministas promoveram intensas análises e discussões a respeito da política, da economia, da sociedade e principalmente da liberdade. Isso a gente já estudou, o iluminismo, né? A Revolução Industrial foi a responsável pelo surgimento do operariado e pelo enriquecimento da burguesia. E olha, gente,
Então, além da exclusão, com o surgimento das indústrias, nós vamos ter o destaque para duas classes: o operariado, que fazem as fábricas funcionar, e a burguesia, proprietária das empresas, das fábricas, que enriquece com o trabalho dos trabalhadores. Gente, esses dois grupos, eles devem estar muito frescos na nossa mente, porque são eles que vão entrar em cena no surgimento dessas ideologias, tá? Então não esquece esses dois grupos. O proletariado ou operariado, que é a galera que trabalha, fazem as fábricas funcionar, enriquecer a burguesia, que é o dono, são os donos das empresas, os donos das fábricas, que enriquecem com o trabalho do operariado. Não esquece esses dois grupos, tá? É nesse contexto de mudança e agitação que surgiu uma série de pensadores, por isso, ideologias. Pensadores que vão discursar sobre ideias, compreendendo o mundo em que viviam e propor para esse mundo mudanças. Então vai ser muito interessante a gente descobrir que ideias eram essas que estavam surgindo ali nos anos 1800, século XIX, e quais as mudanças que essas ideias provocaram. E agora, por aqui, a gente encerra. Vocês deverão responder a questão 1 e 2 dessa página 3 do livro didático e mandar a foto lá no Classroom. Ok? Ok. Ok. Qualquer dúvida que surgirem na resolução, podem aperrear no privado. Tenham um abençoado restante de terça-feira, um abençoado restante de semana. Esperamos até o meio-dia da sexta-feira, a página 3 do livro didático. Muito bom tê-los por aqui, Beatriz, Lorena, Guilherme, Águida, Ezequiel, Rony e Débora Caroline. Tchau. Tchau.